Você sabe qual é uma das formas mais eficientes que eles usam para convencer de que a Terra é plana, de que a Venezuela é uma democracia plena e de que as vacinas podem até prejudicar a população? Simples. Eles deixam faltar merenda decente, deixam escolas abandonadas e deixam de pagar salários devidos aos professores. Eles fazem da educação uma bagunça. E não se engane, isso não é só para preservação do caixa. Isso é para afastar o seu filho do conhecimento. É projeto de poder por fortalecimento da ignorância. Olha para você ver. Eu vou te falar o que eu tô pensando, mas antes, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para acompanhar as coisas que a gente colocar por aqui. Amigos, o que muitos de nós já estão vendo acontecer com a educação pública não é um detalhe de gestão, não é falta de dinheiro momentânea, é uma estratégia. Em políticas públicas, a ação revela muito do que o gestor quer, mas a omissão pode revelar muito mais. Ação e omissão são escolhas de quem governa. Porque, por exemplo, quando uma prefeitura abandona as escolas, não é só o telhado que pinga ou a parede que descasca. Não é só o professor que fica sem o devido salário no fim do mês. Não é só a merenda que falta no prato. É o conhecimento que não vai chegar como devia. E não adianta colocar a culpa nos professores. Eles são tão vítimas quanto os alunos. Com que cabeça você acha que um professor vai ensinar quando o próprio filho dele não tem o que comer direito? Porque ele teve que gastar o próprio salário, que já é defasado, comprando até material escolar que a prefeitura não comprou. Com que cabeça você acha que um diretor vai organizar uma escola cuja verba de merenda foi desviada e, em vez de servir verdura, ele tem que se virar com uma bolacha de água e sal dormida? Com que cabeça você acha que um estagiário vai ajudar a sua criança se o salário dele atrasa todo mês e ele está quase sendo proibido de entrar na própria faculdade que faz por causa das dívidas que foram se acumulando? Mas volta para a escola. Vamos pensar comigo. Uma criança com fome dentro da escola não aprende. Uma criança que vai para a sala de aula e encontra um professor desmotivado, com um salário atrasado, material sucateado, vai se sentir esquecida. Isso não é acidente. Isso não é descuido. É estratégia. Quanto menos a criança aprende, mais fácil é de manipular o seu futuro. É assim que eles querem. Volto a dizer. Querem cidadãos que duvidem da ciência, que acreditem em terra plana, que desconfiem de vacinas, que engulam propaganda barata dizendo que uma ditadura é democracia, ou que aceitem o ódio como se fosse uma opinião qualquer. Querem cidadãos que só vejam preto e branco. Eles querem pessoas que não compreendem opções e por isso viram massa de manobra. Quando a prefeitura deixa a escola cair aos pedaços, ela está criando um terreno fértil para a desinformação, porque um povo sem conhecimento é um povo sem defesa contra a mentira, sem defesa contra os discursos fáceis, sem defesa contra os que querem mandar sem ser questionados. E o preço disso é pago em décadas. Porque a criança que não aprende matemática hoje, amanhã não consegue ler um contrato. Porque a criança que não tem merenda hoje, amanhã tem o estômago vazio e uma mente cheia de dúvidas. Porque a criança que tem seu professor humilhado hoje, amanhã aprende a não respeitar nem o saber, nem quem ensina. E isso é criminoso. E não é um erro de planilha. É um projeto de poder. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. E nós precisamos repetir em alto e bom tom. Negar a educação é negar o futuro. Negar a educação é fabricar gerações inteiras fundadas na ignorância. Lembra do que eu falei lá no início? Quando você ouvir falar que tá sem merenda, que o professor não recebe nem o piso e que a manutenção tá largada, lembre-se, não é só a escola que está sendo abandonada. São os seus filhos e os meus. É o futuro dessas crianças e o nosso futuro. E a pergunta que fica é, vamos aceitar esse projeto de destruição? Ou vamos ter coragem de enfrentar e exigir o óbvio? Escola digna, professor valorizado, merenda na mesa e conhecimento na mente. Porque uma criança que aprende não vai ser enganada tão facilmente. Mas essa é só a minha opinião e eu, muitas vezes, prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse é o Olha Pra Você Ver, com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou Braulio Flores, mas também tenho espinhos. Até a próxima.